Olá pessoal, aqui é o Murilo da página Murilo Critica e hoje nós vamos criticar sobre a série do Demolidor. Mas antes de começarmos, deixe o like, comentem, compartilhem nos stories e também se inscrevam no canal do YouTube. Bom, Demolidor é um herói da Marvel, um herói cego da Marvel. A causa da sua cegueira na série é retratado de uma forma que ele tenta salvar uma pessoa de um caminhão de resíduos tóxicos e esses resíduos acabam caindo nos olhos dele, tornando ele assim cego. Só que, antes de começarmos, verdadeiramente de fato, como o Demolidor age, como acontecem as coisas na série, o Demolidor ele consegue meio que bater nas pessoas mesmo cego. Ele tem um treinamento próprio para isso, tanto que ele treina com um cara que era ex-membro do Tentáculo, que é uma organização terrorista, eu diria assim, da série do Demolidor, e enfim. Ele consegue ter o treinamento para aprimorar os seus outros sentidos, que são a audição. Principalmente a audição é muito mais focada na audição para aprender a ouvir batimentos cardíacos, e tanto que esse aprimoramento ele nem precisava ter o sentido da visão, porque deverasmente, ele vê muito além do que uma pessoa que enxerga, porque ele ouve os batimentos cardíacos de uma pessoa do outro lado da sala. Ele tem uma audição mais apurada do que eu diria, de qualquer outro herói da Marvel, porque ele teve um treinamento próprio para isso. Então é uma coisa assim, é irreal, né? É óbvio, é uma ficção, mas que até faz sentido dentro da ficção ele ter um aprimoramento de sentido, porque até ele perdeu um sentido, e ter aprimorado outro pra bater em bandidos, né? Porque o principal objetivo do Demolidor é salvar as pessoas, principalmente de Hell's Kitchen, da área de Hell's Kitchen, que é um bairro de Nova York, um distrito de Nova York, que eu não sei muito bem o que é Hell's Kitchen. Mas o Demolidor, né? Como assim o Demolidor? Por que esse nome Demolidor? Ele vem da personificação do que ele acha que ele é, que é um demônio. Ele acha que é isso. Ele quer que os inimigos vejam isso. O Demolidor, basicamente a série do Demolidor, tem muito essa questão entre o que ele acha que é certo, o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer de jeito nenhum. Às vezes ele até extrapola o que ele acha que ele deve fazer. Ele acha que alguns merecem uma morte, mas ele não consegue matar. Principalmente quando eu falo que alguns merecem a morte, ele fala muito do Wilson Fisk. O Wilson Fisk, para quem não sabe, é o rei do crime, é o principal vilão do Demolidor. E adentrando ao aspecto de antagonista, né? O que eu tenho para falar do rei do crime, gente? Por favor, o Vicente D'Onofrio deu a vida fazendo o rei do crime. Eu acho que não teria outro para fazer o papel do rei do crime, porque a interpretação dele como o antagonista é nota 10. O Charlie Cox como Demolidor, nota 10. Entende? Que é o Batman Coringa da Marvel, só que é o Demolidor e o rei do crime. Eles não tem como não ser, não tem como não fazer essa comparação, porque é exatamente essa comparação. Então, a série Demolidor sem o rei do crime é uma série basicamente decadência, porque tem que mostrar o rei do crime, porque ele é o principal vilão do Demolidor. E isso se passa nas 3 temporadas. Eu diria que Demolidor é uma trilogia por temporada. Como assim uma trilogia por temporada? São 3 temporadas. Cada uma é a parte 1, parte 2, parte 3. Eu diria que até deveria ter a parte 4. Deveria ter a parte 4, por causa que deixou muita ponta solta no final da 3ª temporada.
Mas essa trilogia aqui, as 3 temporadas, são muito boas. Vale a pena assistir. E o que eu tô continuando falando, né? Continuando aqui, o Demolidor, antes de adentrarmos ainda mais sobre a série em quesitos de atuação e tal, o Demolidor ele sempre foi uma personificação do que ele acha que ele é. Ele acha que ele assustando os outros com a armadura dele, com a personificação do demônio que ele é durante a noite para bater nas pessoas e para bater nos bandidos, ele sempre pensou que isso seria o ideal. Eu acho que é importante ressaltar que o Demolidor é isso. Só isso. Agora, falando das cenas de luta da série. Eu achava que Demolidor era a série que mais tinha investido em luta, mas na verdade eu quando assisti Cobra Kai eu pensei o contrário, mas sim, Demolidor tem excelentes cenas de luta. Ele tem excelentes, tá? Não tem nem comparação, o Demolidor batendo nos bandidos lá com soco mesmo, o sangue escorrendo, é fenomenal, é muito realista, tá? As cenas de luta. E quando vemos Wilson Fisk também, tá? Temos que falar do Wilson Fisk. Tirando a cabeça de um homem com a porta do carro, batendo assim. É punk, tá? É muito punk, mas é... Essas cenas também que eu vou falar. Vou encaixar cenas de luta com cenas de efeitos de luta. Como assim? O sangue, os drama, música, tema com a luta, eu vou encaixar tudo, tá? Porque uma coisa faz parte da outra no fim das contas. O sangue dá a perceber que é muito real. Tu pode ver até em outras séries, tipo, se tu for comparar com Cobra Kai, por exemplo, tu vê que não é tão real o sangue, mas quando tu vê Demolidor, tu sente. E isso parece ser verdadeiramente sangue. Parece que eles pegaram lá do hospital sangue e jogaram na cara do ator ali pra fazer o sangue, mas, gente, é indiscutível, tá? É indiscutível o efeito que essa série tem. E agora falando de outro quesito, que é o quesito história. Demolidor sempre vai pensar nas pessoas, tá? Ele vai salvar as pessoas de bandidos. Ele é um herói urbano. Ele tem que se preocupar com isso. Então, o Demolidor, ele salvando as pessoas e encontrando as máfias, né, que são divididas, vamos dizer divididas, né, por máfias. Porque o rei do crime, ele tem uma organização toda para ganhar o dinheiro com lucro, tirando dos mais necessitados. Ele prejudica os mais necessitados ganhando com isso. O Demolidor, obviamente, não tá contente nem aqui nem na China, né? Aí ele vai máfia por máfia tentando descobrir quem é o chefão por trás, enquanto se descobre que é o rei do crime. Basicamente a primeira temporada é toda envolvendo isso, que é o Demolidor encarando a ameaça Wilson Fisk pela primeira vez. Que é quando o rei do crime tinha seu apogeu, seu império, né? Só que a fraqueza do rei do crime é muito... Na verdade é muito justa, né? É o amor. Pra quem acompanha a série e conhece a história do Wilson Fisk, vê que a fraqueza dele é justamente o amor. Aí quando ele se apaixona, o Demolidor aproveita isso e derrota o Wilson Fisk. Por isso que Demolidor é muito preto ou é muito branco, né? Tipo, ou é muito oposto uma coisa da outra. Eu acho que Demolidor, ele tem a série em si, ela tem os seus contrapontos. Por exemplo, a história se basear muito em contar com... Ai, como eu posso dizer? Contar com um antagonista para fazer ela crescer. Eu até, tipo, falando aqui em outras críticas, fazer
a série se voltar pro antagonista é muito bom às vezes, mas quando é totalmente voltada, ela decai. Porque a série ou tu torce. Na verdade, tu tem que torcer pro Demolidor. Porque a motivação do Wilson Fisk até pode ser boa, mas ele prejudica os inocentes. E a forçação de barra pro rei do crime é muito alta, tá? E mesmo contando com que distorçam a realidade do rei do crime, ele não vai deixar de ser o que ele é. Resumindo, é isso que eu acho que é o contraponto da série. Agora, quando tu olha o desenvolvimento das outras temporadas, principalmente da segunda, tu vê, meu Deus, desenvolveu aqui a série, no sentido escalonado, cada temporada melhor que a outra. Vemos o Punisher, o Justiceiro. Eu tenho que falar do Justiceiro, tá? O Justiceiro, ele tá nem aí. Ele vai matar bandido até o fim, tá? Ele é a personificação de justiceiro mesmo, fazer justiça com as próprias mãos. E ele mata basicamente bandido. Ele vê um bandido e ele mata. É isso daí. Isso se dá muito pela história por trás do Justiceiro. E, tipo, o Justiceiro é um dos top personagens de Demolidor, tá? Queria ter visto ele ainda mais, tá? Eu ainda não assisti a série do Justiceiro, me cobrem pra assistir. E daí também temos a participação da Elektra, que é, tipo, era uma companheira do Matt Murdock pra ajudar a bater em bandido antigamente. Então, tipo, a série em si conta com várias participações de heróis urbanos que a Marvel tinha deixado de lado e agora colocou na série Demolidor. Voltando agora, o decorrer... Então, o que eu tenho pra falar, né, da terceira temporada? A terceira temporada é a melhor de todas, porque ela põe um fim, um ponto final na rixa entre Demolidor e Rei do Crime. Põe um ponto final até ali. Porque a gente vê na série do Gavião Arqueiro que o Rei do Crime tá solta de volta. Tá dali atrapalhando de novo. E a gente vê que o Demolidor também está de volta em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Então, provavelmente, numa quarta temporada de Demolidor, se tiver, a gente vai ver esse reencontro entre o Demolidor e o Rei do Crime. Então, cara, assim, o que eu tenho pra falar de Demolidor? Demolidor é sobre... eu diria que... Vou ter que fazer essa comparação, tá? Eu diria que é o Batman da Marvel, só que um Batman mais voltado pra violência, pro lado obscuro. Não para um lado mais amigável, Batman ali, Batman family friendly, não. O Demolidor, ele vai ter o lado obscuro tanto quanto Matt Murdock, tanto quanto o Demolidor. Eu acho que isso, essa personificação, essa dualidade entre o protagonista faz com que ele cresça ainda mais na série. E agora falando aqui, tá, da nota da série. Eu diria que a série é nota 9,5. 9,5 por quê? Demolidor, tipo, ele tem seus contrapontos, como eu falei, forçação de barra do antagonista. Isso não é legal, às vezes é bom para entender o motivo do antagonista. Até aí tu entende o motivo do Wilson Fisk, mas chega de entender os motivos do Wilson Fisk. A gente já sabe, não precisa relembrar, não precisa de feedback. A gente precisa de um avanço do protagonista para ele vencer o Rei do Crime. E eu acho que essa série deixou um pouco a desejar sobre isso. Portanto, a nota é 9,5. Bom, eu vou encerrando por aqui. Deixem suas curtidas, comentem e compartilhem nos stories. A próxima crítica, tá? Vai ser de La Casa de Papel. Então, até a próxima.